com mais um episódio do Escola da Graça Cast, começando. Você que participa sempre, nunca deixe de mandar sua mensagem e, é claro, siga o nosso pastor nas redes sociais. Esse é um encontro semanal com o nosso pastor Aloísio Silva. Lá no Instagram, você manda um direct para ele, participa também perguntando, e no nosso portal escoladagraça.com você tem todo o conteúdo para acessar quando e onde quiser. Bom, primeiro eu cumprimento o nosso pastor, que nessa quarta-feira vem para responder muitas dúvidas. A Mara Freitas, o Henrique Amorim, o João Paulo, cada um de um lugar do mundo e todos eles participando conosco. Pastor Aloísio, uma ótima tarde, pastor. Boa tarde, pastor Guilherme. Que o Senhor me dê graça para responder essas perguntas, porque o problema é que aqui, nesse podcast, é tudo espontâneo, então é na hora. É de bate pronto. Eu gosto mais de meditar um pouco, pensar na minha casa. É melhor. Mas aqui é tudo na hora. Então, que o Senhor nos dê uma graça especial hoje. Aleluia. Não é que é aí que sai os gols de bicicleta. Exatamente. É nessa hora que a gente descobre como o nosso pastor é rico em sabedoria, né? Estuda muito e tem muito de Deus. Pastor Rafael Almeida, nosso pastor da Videira Buriti, bem-vindo à Escola da Graça Cast. Aleluia, não tô nem acreditando. Minha primeira participação aqui, tô feliz, que privilégio, vai ser uma bênção. Aleluia, pastor Luiz Rigonato, sempre conosco aqui no Escola da Graça Cast, boa tarde. Pois é, que privilégio, né, estar aqui com o pastor Luiz. Eu fico pensando, o pastor Luiz, ele tem uma busca de memória de textos, né? Ele tem a concordância bíblica memorizada. Qualquer assunto, tenho certeza que o pastor Luiz sabe recorrer aos textos bíblicos. Você tem resposta na Bíblia, né, pastor? Eu me esforço, porque nós somos o povo do livro. Se você acha que o Google é um instrumento de pesquisa grande, imagina quando você pergunta da Bíblia para o pastor Aloísio. Pastor, até aproveitando, como é que o senhor pensa a Bíblia? Quando pensa num tema, por exemplo, a gente fala aqui sobre casamento. O senhor já consegue se recordar de vários textos que apontam para o casamento? Sim, é claro que existem muitas ferramentas úteis, né? Concordâncias bíblicas. Então, você pode pesquisar aquela palavra em toda a Bíblia. Então, no domingo eu preguei sobre a geração do terceiro dia. Então, você pega a expressão terceiro dia e você lê todas as vezes que ela é mencionada na Bíblia. Você tem recurso disponível para isso. Então, você tem esses recursos. Normalmente eu gosto muito de pegar as histórias bíblicas, porque elas são extraordinárias, né? Procuro colocá-las numa abordagem, num ângulo que desperte a atenção das pessoas, né? Que possam abençoar aquele tema. Então, basicamente, é esse meu procedimento normal para preparar uma mensagem. Pastor Luiz, essa questão, alguém faz uma pergunta para o senhor. O senhor tem noção se tem uma resposta na Bíblia ou não, conforme a pergunta que é feita? A maior parte das perguntas eu tenho, por quê? Porque não existe muita pergunta nova. Repete em 37 anos de pastoreio, as dúvidas são quase sempre as mesmas. Dificilmente eu ouço uma pergunta que eu falo, nunca tinha ouvido isso. Dificilmente. Então, normalmente, como as perguntas são feitas, eu já respondi antes, então eu já tenho, como diz, uma informação prévia, né? Sim. Mas para aquele jovem que está perguntando é uma grande novidade, né? Meu Deus. Tem uma que eu tenho certeza que o senhor nunca ouviu, sobre tatuagem. Essa o senhor nunca ouviu. Nunca. Pastor, mas uma parte muito rica dos cultos, durante muitos anos o senhor fez isso. Acho que agora, por causa da dinâmica, porque nós diminuímos também meia hora do culto. Meia hora do culto, é. Antes o senhor respondia 2, 3 perguntas também. Agora não tem mais condição de fazer. Cabe, né? Mas agora temos aqui o podcast da graça, né, pastor Guilherme? Aí, marcou o gol, golaço. Tá vendo, ouvinte, por que você é abençoado? É quarta-feira, manda para alguém que ainda não conheça e, claro, faz aí o acesso dos canais. Vamos então fazer o que o pastor Luiz faz de melhor, que é falar da palavra. E aqui a Mara Freitas diz: pastor, olha, minha mãe foi muito difícil, o que me trouxe muitos transtornos. Apesar disso, pastor, eu percebo que as minhas orações têm sido atendidas, pois eu noto pequenas mudanças nela. Quero dar o próximo passo e levá-la para a igreja. Não sei como abordar o assunto sem atrapalhar o que já construímos. O senhor pode me ajudar? Olha, você precisa... Acho que nós até falamos sobre esse tópico em outras ocasiões, né? Você precisa despertar o interesse dela. Você tem que descobrir alguma necessidade
e despertar o interesse. Então, me lembro um dia, eu estou contando de novo a história, né? Mas eu me lembro um dia que eu e o pastor André Francisco estávamos precisando de uma ajuda do banco, e aí o gerente veio me visitar, né? E a gente ficando assim muito intimidado, né? Diante do gerente, né? Pedindo empréstimo. Mas aí, numa certa altura, eu falei para ele: olha, se você soubesse quem é o que te pede empréstimo, você que pediria para ele. Você ia ajoelhar nesse chão e Deus ia mudar a sua história. Meu Deus! Ele ficou chocado, né? Porque ele foi lá para dar o empréstimo, mas ele não sabia quem estava pedindo, entendeu? Então, quando eu fiz isso, despertou o interesse dele. Ativou tudo. O que você tem para me dar? Eu falei: eu tenho para te dar o que ninguém mais tem, que é a bênção de Deus. Uau! Favor de Deus. Você quer o favor de Deus? Aleluia. Então abençoa a igreja. Se amarrou, assim. Estratégia poderosa. Então, eu peguei estratégia de quem? Eu estou imitando Jesus. De Jesus. Lá em João capítulo 4, né? A mulher foi lá tirar a água, o Senhor chega e fala o que para ela? Mulher, mulher, eis que te digo, você é pecadora. Ele falou isso? Não. Ele falou: me dá um copo d'água. Tem algo melhor do que isso? Me dá um copo d'água. E ninguém nega copo d'água, né? Tá aí uma coisa que todo mundo tem coragem. Mas ele pediu um copo d'água justamente para produzir o problema. Que a mulher fala o quê? Como que você me pede um copo d'água? Você é homem, judeu, eu sou mulher, samaritana. Homem nem conversava com mulher. E aí ele pega e fala essa frase, né? Se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria para ele e ele te daria água viva. Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E a mulher fala: então me dá, já inverteu a coisa. Não é ela que vai dar água para Jesus, ela está pedindo água agora. Então, se você conseguir descobrir o interesse da sua mãe, fica mais fácil você expor o evangelho, né? Pastor, ele teve também um exemplo que o senhor deu uma ocasião, falando, por exemplo, da esposa, que ia para o culto, o marido queria proibi-la de ir para o culto. E aí o senhor deu a dica prática, falou muito simples: toda vez que você for pro culto, volta mais romântica com o seu marido, namora com ele, porque ele vai falar: essa igreja é uma bênção, né? Então a filha, ela pode conquistar a mãe também de muitas formas, assim, né? Servindo mais, honrando mais, falando o tempo todo. Aprendi isso lá na igreja. Isso. Aprendi a honrar a senhora lá. Lava uma louça para ver se a sua mãe não vai ficar feliz. E nós tínhamos um costume, né? De fazer uma honra especial para as mães, no Dia das Mães. Então é uma ocasião ótima de você levar a sua mãe para ela perder o preconceito. Verdade. Porque o preconceito contra nós é muito grande, né? As pessoas têm ideias horrorosas a respeito de pastor e crente, né? E eu compreendo, porque a gente não ajuda muito também, não. Tem gente fazendo bagunça aí. Mas só que não é a verdade, né? É um ambiente de graça, de vida, de transformação. E às vezes o que precisa é só de um primeiro contato, né? E a outra possibilidade, pastor Rigonato, é que se ela não vai à igreja, chame a igreja para sua casa. Então, isso é de Deus. Leve a sua célula, né? Leve irmãos da igreja para comemorar algo, para celebrar com você seu aniversário, para que a sua mãe fique conhecendo pessoas. Pessoas que ela vai ver que são normais, gente boa. Ela pode também abrir o coração para isso. Testemunho disso, pastor, porque eu trouxe meu pai para morar em Goiânia, eu já congregava, já era discipulador aqui na igreja e tal, e ele veio para morar aqui, ele desembarcou numa quarta-feira. Aí eu cheguei e falei: pai, o senhor chegou num dia bom demais, hoje nós temos célula, eu vou levar você. Aí ele falou: pode parar, odeio crente, se você me trouxe para cá para esses negócios de crente, eu nem saio do aeroporto. Falei: não, então fique em paz, eu quero o senhor aqui perto e tal. E aí eu fui conviver perto dele, né? Ele montou um comércio aqui, um espetinho e tal, e eu ia fazer reunião de discipulado lá, ia com a minha família. Ele foi fazendo amizade com os irmãos, todo mundo tratando ele. Aí teve o dia que ele me procurou e pediu. Ele falou: eu quero conhecer esse Deus que você conhece, porque eu vejo você, seus amigos, tanto que vocês são felizes, eu nunca desfrutei disso. Foi quando eu apresentei o evangelho para ele. Ele converteu, logo depois faleceu. Mas partiu dele sendo atraído por isso, relacionamento. Tudo é uma questão, né, pastor, de sabedoria na abordagem. No primeiro momento, ele refugou, né? Não, pode for desse jeito aí, eu vou voltar daqui do aeroporto, olha só. Mas depois, o Rafael pensou melhor. Não, vou fazer da maneira certa agora. Vamos rodear. Vamos levar os irmãos para comprar o espetinho dele.
E aí é um ponto. Com certeza quem mais comprava espetinho lá dele eram os irmãos da igreja. Ih, mas comia que era maravilha. Então, claro que ele gostou disso, né? Então, querida Mara Freitas, busca do Senhor essa sabedoria para lidar com a sua mãe. Mas se tem uma coisa que você não deve fazer, é acusá-la, condená-la, dizer que ela está indo para o inferno, entendeu? Não use essa abordagem, não é a melhor abordagem. A melhor abordagem é ela entender o quanto ela é amada, o quanto Cristo a ama e pelo seu sangue perdoou todos os pecados dela. Você deve aos poucos ir falando isso para ela, independente de igreja. Não discuta a teologia dela, não queira mudar as crenças dela, apenas fale a verdade. A verdade por si só muda todas as coisas. Aleluia. Tem mais participação do João Paulo, que mandou uma pergunta diferente das que a gente costuma ver. Ele disse que está muito feliz. Pastor, depois de economizar muito, Deus me deu a graça de conquistar um carro. Estou muito feliz, quero agradecer a Deus e gostaria de saber se é errado colocar um adesivo no carro com a frase Deus me deu. Perguntei ao meu discipulador e ele disse que não seria bom, sugerindo que eu apenas testemunhasse sobre a compra. O que o senhor acha? Olha, eu não gosto, isso é pessoal. Sim. Eu não gosto desses adesivos assim, autopromocional. Eu acho que um adesivo para promover uma empresa, alguma coisa, faz sentido. Mas promover a si mesmo não é nobre, entendeu? Então, Deus me deu, hora que Ele te dá também. Tudo passa a ideia de que você é bom. O outro está andando de ônibus porque não é. Mas como você é maravilhoso, Deus te deu. É aquela coisa de um filho passando vontade no outro. Ó, Deus me deu. Deus me deu. Então, por que não deu para você? Então acaba sendo uma forma de exibicionismo desnecessário e que pode produzir nas pessoas aquele pensamento presumido, né? O que ele quer dizer com isso, Deus me deu? Que ele é o queridinho de Jesus? Ele quer dizer o quê? Que eu não sou, porque eu ando de ônibus, quem anda de ônibus, Deus não dá nada, entendeu? Então você cria uma série de controvérsias teológicas na mente das pessoas desnecessárias. Então, se é para promover, promove uma causa, né? Então fale contra o suicídio, né? Fale a favor de fazer exames de próstata nos homens, né? No seio das mulheres. Cuide da sua saúde. Azul. Ou fale uma frase do evangelho, né? Deus ama você. Jesus ama você. É muito melhor do que você se promover. E tem pessoas que às vezes estão numa carência, num abatimento tão grande, que frases como essa, né? Para a maior parte talvez não faça sentido, mas para aquela que está carente de Deus, vai tocar ela. Pode tocá-la. Né? Então, quando eu falo de autopromoção, é isso, Deus me deu, eu mereci, eu trabalhei e consegui. Então, tudo que tem muito eu, vai dar problema, né? É ego. Eu vi, inclusive, muitas vezes no Instagram, pastor, virou um costume até, as pessoas lendo o livro de João, que João diz, o discípulo a quem Jesus amava. E aí eles colocavam, né? Eu sou amado de Deus. Né? Aquele a quem Jesus ama. Aquele a quem Jesus ama. Que fala também dessa questão, tem pessoas que pensam, então ele ama só essa pessoa. Não, mas aí ele não vai fazer um adesivo assim, eu suponho. Mas mesmo que faça, pelo menos é fácil para ele explicar, né? Eu disse que eu sou amado, mas não disse que sou o único, né? Porque o problema de dizer lá, né? Foi Deus que me deu. Qual que é o problema? É porque não deu pro outro, entendeu? O outro tá de ônibus, olhando o seu carro lá e falando, eu não sei, ou o Deus dele não é o meu, ou Deus dá para um, não dá para outro. Agora, se ele diz... Ou Deus gastou o crédito tudo com ele e ficou sem, agora não pode me dar. Ou então ele vai dizer, agora, se você coloca eu sou amado, ninguém questiona. Fala, sorte dele, ele é amado. Eu acho que isso aí é muito inteligente, o senhor colocou, porque ao invés de gerar fé, vai gerar uma controvérsia. Só controvérsia. Muito bom. É por isso que eu não gosto de crente, porque só esses que são salvos. Deus só dá as coisas para eles, entendeu? Por isso que eu não gosto. Então, assim, para que isso? Não leva a nada. Agora, dizer que é amado, né? Dizer que é feliz, pode falar. E se for, não sei qual carro o João comprou, ele não colocou aqui, mas se for um Chevette,
86, né, pastor? Depende, se estiver bem conservado de colecionador, eu tive essa é caro. história, você está lembrando disso, né? Meu primeiro carro foi um Chevette. Ele era um Chevette 78. Olha só. Mas eu comprei ele em 90. Tinha 12 anos. 12 anos, mas naquela época, 12 anos, o carro ficava destruído. Olha o meu carro, quando eu enfiava a chave para abrir, a fechadura caía dentro da lataria. Ah, meu Deus. Aí eu falei, como é que eu entro agora? Um negócio complicado. Eu comprei ele, parecia tudo arrumadinho, limpinho. Quando depois de 6 meses apareciam umas feridas nele, de ferrugem. De ferrugem. Igual uma flor desabrochando. Meu Deus. Um dia aconteceu isso, eu falo na presença do Espírito Santo, né? Eu estava estacionando o carro e o volante saiu na minha mão. Esse Chevette, mano? É. Não, então era sambado. O volante saiu na minha mão, eu falei, não acredito, como é que eu posso dirigir agora esse carro? E Chevette, e aí, Fusca, nessa época, vendia peça também, assim, era mais popular, né? sim, com certeza. Muito popular. Pra Com arrumar. certeza, era Porque popular. você tinha o tempo todo que ficar arrumando, não tinha muito lugar. E na igreja o que mais tinha era mecânico. Né? Até hoje o que mais tem é mecânico. E aí eu fui testemunhar dessa benção, porque a vida inteira eu andei a pé. E eu estava muito feliz com o meu Chevette. Tava mesmo, porque eu saí do ônibus. Né? E minha filha ia nascer logo em seguida. Nunca mais andar de ônibus. Né, nunca mais voltei, aleluia. Mas aí eu falei pro irmão, né? Deus me deu um Chevette. Aí ele falou, vê lá se Deus dá isso pra alguém. Falou desse jeito. Desse jeito. Falei, esse povo não me ama. Vou fazer um adesivo no meu carro. Ele falou isso, eu falei, nossa, então quem me deu esse carro? Se não foi Deus, quem foi? Só pode ser maligno, né? Mas o diabo não tá dando nada pra ninguém, não. Não dá Não. O diabo tá dando nada pra ninguém. Eu fiquei em Ou xeque. então, se tivesse o adesivo Deus me deu nele, alguém no ônibus olhasse e falava, tá em disciplina, Deus tá tratando com ele. Tá tratando com esse cidadão, tô com dó dele. Eu tive essa dúvida de disciplina. Eu tinha um Fusca, troquei numa Paraty. Só que a Paraty estava muito ruim, né? Eu estava assim, maravilhado em ter uma Paraty. Isso foi lá por também 90 e poucos lá. E aí eu vou arrumar essa Paraty. Levei numa oficina recomendada. Aí o camarada dono da oficina, lanternagem, pintura. Olhou meu carro. Falou assim, olha, Rigonato, vou te falar uma coisa, estou precisando de dinheiro. Pai, mas não vou tomar o seu dinheiro, não. Esse carro seu aqui não vale a pena gastar o que você vai gastar nele. Mas era ruim. Aí ele pegou, usou essa expressão, é ruim? Ele falou, não, o seu carro caiu de avião e o trem de ferro passou em cima. O carro era bom, hein? Jesus, Pois é. poderoso. Então, mas o que eu quero frisar é esse tópico, né? Será que Deus dá essas coisas? Então, Deus dá. Essas controvérsias, elas acontecem quando nós colocamos adesivos, propagandas muito focada no eu. Eu recebi, Deus me deu, que é tudo eu que está no centro. E tudo que envolve o ego vai trazer problema. Então João já muda aí, já coloca a frase poderosa, Jesus te ama, que essa é popular também, adesivo. Sim, popular e verdadeira. Sim. Né? Verdadeira. E é a nossa mensagem. Deus te ama. As pessoas não acreditam realmente que são amadas. Elas acham que Deus está com raiva delas. É verdade. E é um problema. Né? Então você contar para elas, nem que seja no adesivo do carro, tá de bom tamanho. Já Amém. faz o evangelismo. Para finalizar nesse bloco, o Henrique Amorim diz, pastor, eu sou empresário do ramo da construção. Tenho sido muito abençoado, ganho bem, com muitas conquistas, mas eu tenho percebido que a minha vida espiritual está um pouco de lado, enfrentando um pouco aí de desafios, e eu tenho decidido que quero estar mais na igreja, mas algo parece me distrair. O que pode estar acontecendo? Será a minha fé enfraquecendo? Não, você está embriagado com dinheiro. Você Distraiu. sabe, a gente acha que embriaguez é só com bebida, né? Não, você pode embriagar com namoro, embriagar com relacionamento, embriagar com dinheiro. Essa é a pior embriaguez. É quando você ganha dinheiro e esquece do resto, não é? É muito ruim quando a bênção de Deus se torna um obstáculo para você servir a Deus. Se Deus te dá algo, Ele te abençoa com algo e depois esse algo quer te afastar dele. Então, isso gera um problema espiritual, não é? Então, eu creio que Deus é bom. Ele não vai disciplinar você, Henrique, te mandando pragas,
Amém. enfermidades, né, em você ou na sua família. Não. Mas eu creio piamente que Deus remove aquilo que está se colocando entre você e ele. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8 que nada pode separar-nos do amor de Deus. O que significa isso? Se tem alguma coisa que está tentando te separar de Deus, Deus virou inimigo dessa coisa. Você acabou de transformar o seu dinheiro, seu salário, seu emprego em inimigo de Deus. Então, eu tenho uma ilustração que eu gosto sempre de contar, muito simples de entender, né? O pai chega para o filho e diz: não brinca de bola na rua, é perigoso, pode ser atropelado. E o menino insiste e continua brincando. Um dia o pai fala: hoje acabou essa história. O que ele faz? Ele quebra a perna do menino? Não. Ele joga uma lepra no menino? Também não. O que ele faz? Ele pega a bola e fura a bola. O menino vai chorar, vai ficar chateado, mas veja, é pro bem dele. Por mais que ele não entenda, né, pastor? Exatamente. Eu acho que entende, mas ele não aceita, não é verdade? Então, querido Henrique, não faça da sua prosperidade uma bola que Deus tenha que furar. Faça dela, na verdade, um meio de abençoar. Abençoar a igreja. Agora, se o dinheiro te afasta de Deus, te afasta da comunhão da família de Deus, é uma bola no meio da rua. O pai vai resolver isso, mas nada vai separar você do amor dele. Essa questão, pastor, assim, fazer essa distinção. O senhor falando aqui fica muito claro, né? A gente perceber isso, mas as pessoas às vezes estão passando por situações, né? Que pode ser a bola no meio da rua, mas assim, às vezes a pessoa não consegue identificar que é uma disciplina. Como saber fazer essa distinção? Então, porta fechada. Porta fechada. Porta fechada é o maior sinal de disciplina. Entendeu? Você bate em todo lugar, nada abre. Sinal de disciplina. Por que Deus fecha todas as portas? Porque Ele quer que você bate em uma. Entendeu? Se Ele deixar todas abertas, você não vai bater na que precisa. E qual que é a porta que Ele quer que você bate? É a porta dele. Ele está dizendo: vem cá, a porta aqui está aberta, vem para mim. Enquanto a pessoa não percebe isso, ele vai fechando as outras. Você fala: vou fechar até uma hora, você vai bater aqui. Pastor, falei disso hoje, ministrando para os irmãos na oração cedo, Filipenses 3, né? Que Paulo fala para esquecer das coisas que para trás fica e prosseguir para o alvo. E que hoje tem muitos casos. Eu mesmo aconselho muitos empresários, que eu brinco falando, tem TDAH gospel. Né? Porque começa a fazer uma coisa, aí vê outra, larga aquilo, vai fazer outra e fica perdido. Aí termina o dia com aquela sensação de que fez muita coisa, mas não fez o que precisava ser feito. Porque vai perdendo foco, vai se distraindo, né? Então Deus dá algo, abriu a porta, aí ele embriaga dentro da porta que Deus abriu, esquecendo de Deus e ficando só com a bênção. Que coisa, né? Que coisa. Então isso é muito comum, viu, Henrique? O que você está passando... Eu já tive que aconselhar assim incontáveis vezes. Eu cheguei ao ponto de dizer para um irmão um dia, eu falei: olha, você não pode ter dinheiro. Você não pode ter, o dinheiro te faz mal. É melhor para você entrar no reino sem dinheiro. Porque era permanente. Era ele ganhar dinheiro, ele aprontava. Aí perdia o dinheiro, voltava. Aí de novo ele ganhava dinheiro, aprontava. Um dia eu falei para ele: eu acho que o dinheiro é que é o problema. Se você não tem dinheiro, você busca a Deus. É claro que ele não aceitou fazer nenhum voto de pobreza, mas eu acho que ele entendeu a mensagem. Em outras palavras, né, pastor? Às vezes a pessoa começa a ir demais viajar. Não, eu tenho outros compromissos muito importantes. É aquela passagem da parábola do casamento, né, pastor? Não, o que mais me preocupa nessa história são os irmãos que conseguem comprar um sítio. Ei. Ele comprou o sítio, acabou. Não vem pro culto mais. Tem que ir, né, pastor? Não vem pro culto. Ele tem que ir no sítio. Ele tem que ir no sítio, ele tem que usufruir do que ele comprou. E ele trabalha a semana inteira. Então, o que sobra o final de semana, ele tem que ir pro sítio, né? E ele até promete, ele fala: não, mas no domingo eu vou acordar cedo, eu vou voltar para Goiânia para ir pro culto. Não vem nada. Então, vai passar o dia lá. Pelo contrário, ele faz levar os irmãos para lá. Então, eu não estou aqui condenando você que comprou sítio, eu te parabenizo, morro de inveja de você, mas não deixe que o seu sítio embriague você.
E o sítio dá muito trabalho, pastor. Tem que trabalhar no sábado e no domingo. Eu não tenho sítio porque eu não tenho vocação para capinar. O cara falando, eu fui descansar na minha chácara esse final de semana. Aí ele fez um time-lapse assim, gravando tudo que ele fez no final de semana. Aí ele falou, aonde que tá o descanso? Por quê? Porque ele tem que arrumar a cerca, ele tem que arrumar o galinheiro, ele tem que capinar o quintal. Tem que plantar as coisas. Tem que plantar e podar o que já está crescendo. É um trabalhão enorme. Eu sou contra trabalho? De jeito nenhum. Mas eu já escolhi qual trabalho que eu quero fazer. Então, eu não quero fazer esse. Mas eu só estou falando isso porque quando a pessoa prospera, né, ainda mais a gente, é goiano, né? Ela sonha com o quê? Um sítio, uma roça, uma casa de campo, um lugar para ela criar galinha, para ela falar, esse ovo é da minha terra, na casa dela, né? Criar um porco e no final do ano falar, tô assando o leitão que eu criei. É um sonho bom. Eu recomendo que você continue sonhando e que Deus te conceda, mas não deixe que isso seja uma bola no meio da rua. Se é que você entendeu a nossa ilustração. Com muita certeza. Aplique a graça do segundo bloco, tem um áudio da Maria Jussara e é um assunto que o pastor Luiz sempre é usado por Deus, que é sobre ter filhos. Muitos jejuns aqui na videira, o pastor já disse sobre isso. Então vamos rodar a vinheta e ouvir o que a Jussara tem para pedir e perguntar ao pastor, e na sequência ele já nos responde. Maria Jussara de Trindade. Olá, pastor, graça e paz. Eu tenho 35 anos e sou casada. Meu marido e eu tentamos ter filhos por 10 anos sem sucesso. Mas daí, durante as suas pregações na rádio, eu ouvi o Senhor dizer que seríamos restituídos muitas vezes mais do que perdemos. Creio nessa palavra de todo o meu coração. E na última semana, para a glória de Deus, nós tivemos o tão esperado positivo. Pastor, eu estou muito feliz, mas também sentindo medo e ansiedade. Como lidar com esses sentimentos? Sei que Deus faz a obra completa, mas tenho me sentido agora angustiada. Então, o problema todo é o medo. Medo. E como vencer o medo? A Bíblia fala da solução para o medo. Está lá em 1 João, capítulo 4, no verso 18. No amor não existe medo. Olha que afirmação extraordinária. No amor não existe medo. As pessoas leem esse versículo e pensam, não, é o meu amor. É o meu amor. Não, não é o seu amor, amigo. É o amor de Deus. Então eu poderia completar dizendo, no amor de Deus não existe medo. Ou seja, quem sabe que é amado vence o medo. É o que diz logo em seguida. O perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor não é o seu amor. Ninguém tem um amor perfeito. O único amor perfeito é de Deus. E esse perfeito amor lança fora o medo. Depois diz, olha, quem tem medo vive em tormento. É isso que está acontecendo com a Maria Jussara. Ela está atormentada, porque está debaixo de medo. Então, como vencer, Maria Jussara? Você precisa saber e crer que o Pai te ama. Que você é amada. Entende? Você é capaz de pensar, né? O que eu faria por um filho? O que eu faria se ele me pedisse algo? Né? Então, Jesus disse, se o seu filho te pedir pão, você vai dar pedra para ele? Se o seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma cobra para ele? O Senhor disse, não, nenhum pai faz isso. E no final ele completa, se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, é preciso crer que é amado. Eu sei que essa é uma afirmação, lugar comum, as pessoas repetem isso o tempo inteiro, mas nós temos que ouvir e nos alimentar disso. Você é amada. Deus tem pensamentos bons sobre você. Ele não está lá do céu apontando para você uma seta inflamada para destruir a sua vida. Não, quem faz isso é outro. Ele está pensando coisas boas, tendo planos bons para você. E um dos planos bons para você é que essa gravidez vai chegar ao fim, vai ser bem sucedida. Então, o medo atrapalha. O medo é um problema. Muitas pessoas acreditam que o medo não tem opção. Você sente medo assim, independente. Ora, a Bíblia fala que Jesus veio andando sobre as águas encontrar-se com os discípulos. Pedro olhou aquilo, todos eles, né, ficaram com muito medo, e o Senhor disse, não temas, sou eu. Aí Pedro disse, é o Senhor, manda que eu também vá andar sobre as águas. A Bíblia fala que ele foi.
Mas estando lá andando sobre as águas, diz a Bíblia, começou a reparar na força do vento e teve medo. E clamou: Jesus, me salva. O Senhor pega ele e entra com ele para o barco. O que o Senhor diz para ele? O Senhor diz para ele o quê? Por que você teve medo? Foi isso que o Senhor disse? Não. O Senhor disse o quê? Por que duvidaste? Por que duvidaste? Né? Um homem de pequena fé. Então, você vê que medo está associado com incredulidade. Mas, quando a gente fala em incredulidade, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é duvidar do poder de Deus. Ah, não, eu não duvido. Eu creio que Deus pode tudo. Mas não é essa fé somente. É preciso crer que Ele pode e quer fazer. Essa segunda parte pouca gente tem. Todo crente que você encontrar, ele vai dizer: não, Deus pode tudo, eu creio no poder de Deus. Mas você perguntar para ele: Deus quer fazer isso na sua vida? Ah, eu não sei a vontade de Deus. Entendeu? Então, não saber a vontade de Deus é não saber que você é amado. Porque eu sou filho, eu estou passando por um problema, eu sei qual a vontade de Deus, é me socorrer, porque é o que eu faria com meu filho. Amém. Então eu sei, eu nem preciso de orar, eu sei a vontade dele. Eu estou sofrendo, está doendo, eu sei qual a vontade dele, é me curar. Amém. Então, mas muitos duvidam deste amor. Aí, por duvidar do amor, se enchem de medo. E confessar a palavra em Romanos 8:32, ela entendendo isso, ó, Deus já deu Jesus para ela, que é o de mais precioso, né? Então, se ele deu Jesus, não vai negar, né? E vai dar de graça as demais coisas. Mas qual que é a questão, pastor, que enquanto o senhor estava falando? Ela recebeu fé na restituição, porque ela já orava por isso há 10 anos, ouviu o senhor falando, creu e engravidou. Agora o diabo quer roubar a alegria dela durante a gravidez, mas eu declaro, Deus vai restituir a alegria. Está roubando a fé. É. Por quê? Porque o diabo quer impedir a bênção. E ele sabe que ela, com medo, ela vai duvidar. É. Por quê? Jó diz, né? Aquilo que temo me sobrevém. Então, os seus medos são coisas perigosas. Então, não deveríamos ter nada a temer. Eu sempre tenho esse slogan que eu falo para minha mulher: nada a temer, nada a provar, nada a esconder. Amém. Aleluia. Entendeu? Aí você vive livre. Aleluia. Aleluia. Essa é a liberdade. Essa tá até anotada. Nada a temer, nada a provar, Nada a esconder. nada a esconder. Vocês cortam essa daí, pelo amor de Deus, para não postar. Já separa o corte. Tem um irmão que está num dilema muito bom. Ele não se identificou, mas ele coloca da seguinte forma: Pastor, perdi meu emprego recentemente e me caso daqui 30 dias. Passei 2 meses sem receber meu salário por causa de má fé do meu antigo patrão. Fiz uma entrevista na área de designer. É uma empresa que quer me contratar para criar imagens e links para site de apostas. O salário é muito bom, pastor, e com ele eu posso cuidar da minha esposa e pagar o que falta do meu casamento. É errado trabalhar neste ramo, mesmo sem estar envolvido diretamente com o jogo? Então, essas questões éticas, elas envolvem muito debate, né, e controvérsia, mas, na minha opinião, é uma questão muito simples. O que você está se propondo a fazer é compatível com a sua fé? Não estou falando da sua igreja, né? Estou falando com aquilo que está dentro de você. É compatível com a sua fé? Então, se você está fazendo algo incompatível, é melhor você parar, ok? Mas do ponto de vista moral e, digamos, legal, você não está fazendo nada de errado. É um trabalho, como qualquer outro trabalho, é um cliente, como qualquer outro cliente. Agora, se você acredita que essas casas de apostas, elas são um malefício, elas fazem mal para as pessoas, então não deixe que o seu trabalho vá contribuir para isso. Por quê? Só para ganhar dinheiro? Você vive para ganhar dinheiro ou você vive para cumprir um propósito, para andar coerente com a sua fé? Não faça nada por dinheiro, faça sempre por chamado, entende? Faça por prazer. Eu sempre digo isso para as pessoas, principalmente jovens, quando estão começando, né? Eles querem escolher a profissão que dá dinheiro. Não, eu quero isso porque isso dá dinheiro. Não Às deveria. vezes os pais aconselham isso, né? Também. Também a mentalidade é essa. A mentalidade natural. Então, isso é um problema. Até porque o que dá dinheiro hoje pode não dar daqui a alguns anos, né? Mas o que todo crente deveria buscar é
O que eu creio que Deus me vocacionou. O que eu tenho prazer de fazer. Isso é uma coisa importante. O que eu tenho prazer de fazer. Eu estava lendo a história de um dos pioneiros nos Estados Unidos, né? Dessa coisa, porque você sabe, essa moda de comida é década de 60 que começou nos Estados Unidos. Aqui tudo é atrasado. Então, Esses fast foods, pastor? Não. Essas modas de fazer comida gourmet na televisão, ter lojas especializadas nisso. Antes era como aqui, tinha padaria, tinha um supermercado. Mas aí o cara teve a ideia de vender bolo confeitado para aniversário e casamento. E ele, excelente artista, né? Fazia as esculturas e tudo mais. E o pessoal dizia para ele: você não vai ganhar dinheiro nisso. Um bolo, qual que é a margem de lucro num bolo? Você não vai ter futuro, né? Pois o cara se tornou uma referência no mundo inteiro. Mundo inteiro, fazendo bolo. E alguém vai dizer: mas Deus pode chamar alguém para isso? Pode, por que não? Pode. Pode chamar para fazer sanduíche, hambúrguer, pode chamar para fazer as coisas mais simples, mas é preciso ter uma convicção no coração. Entendeu? Mas quando a gente fala disso, já eu mudando de assunto, né? As pessoas também têm uma ideia de coisas assim muito definitivas. Você precisa, em certos momentos da vida, fazer o que a ocasião pede. Você não tem que ser o tempo inteiro fazendo a sua vocação. Entendeu? Então, veja bem. Jesus trabalhou quantos anos como carpinteiro? É verdade. Eu não sei. No mínimo 15. Sim. No mínimo 15 anos de carpinteiro. A profissão do pai é a profissão de quem está do filho. Sim. Mas esse era o chamado dele? Não. Essa era a vocação dele? Não. Mas era o que a circunstância pedia. A circunstância pedia. Ele tinha que ser carpinteiro até chegar o dia dele ser o Messias. Entendeu? Ele não seria Messias com 15 anos. Então, filho, você que está me ouvindo, tenha paciência. Né? Você às vezes não está ganhando ainda o salário que você quer, ou não está ainda exercendo a profissão que você sonha, mas é como Jesus, seja carpinteiro até chegar lá. Aleluia. Não sei se você está entendendo a ilustração. Eu entendi. Aleluia. A carpintaria pode ser a vontade de Deus por um tempo. Por um tempo, mas não quer dizer que é para o resto da sua vida. Pastor, eu acho que você teve um tempo, o senhor pregou muito sobre essa questão de mamon, né? Foi uma coisa muito impactante, marcante. Hoje eu acho que muitos novos irmãos ainda trabalham. Ele acha que se está ganhando dinheiro, não importa o que está fazendo. Se ele gosta ou o que está fazendo. O importante é isso, né? Mas é muito mais do que ganhar dinheiro, né, pastor? Sim, claro. Agora, quando eu falo de gostar também, não estou dizendo que você... Nós falamos isso, acho, no nosso podcast anterior, né? Ninguém gosta de nada 24 horas por dia. Ninguém. Eu amo música, mas tem hora que tem que desligar tudo perto de mim. Eu não tolero ouvir. Entendeu? Então eu amo ser pastor, mas eu não amo 24 horas por dia e nem amo todos os dias da semana. Tem hora que ser pastor cansa, tem hora que ser pastor é pesado, tem hora que ser pastor é difícil, né? Quando eu tenho que fazer velório, quando eu tenho que sentar com gente que perdeu filho. É difícil. Então, não, nesse momento eu não amo. Mas eu amo na hora que eu estou pregando e eu vejo as pessoas recebendo, entendeu? Então não viva com base na sua emoção, né? Viva com base numa compreensão, no entendimento, numa convicção de que Deus tem algo para você naquilo. Até para não terminar naquele hedonismo, né, pastor? A busca pela felicidade a qualquer custo, né? Eu vou ser feliz, não importa o motivo ou o quê. Mas é tolice você pensar, não, meu sonho é ser médico, então eu vou ser feliz. Não, você vai ser feliz sendo médico os primeiros anos, depois você vai fazer por responsabilidade. Na formatura você vai estar muito empolgado, né, pastor? Depois você vai fazer porque você é um profissional. Depois do terceiro plantão. Aí pode ser que depois, novamente, renove esse prazer por alguma razão, algum curso, alguma mudança de emprego, renova o prazer. Mas vai passar também. Vai passar. Isso é para todo mundo. Dentro dessa perspectiva, igual o Guilherme é inclusive pastor do meu filho, né? E tem muitos adolescentes na rede. Aí você pega igual meu filho. Não, eu tenho clareza. Deus me chamou para ser pastor. Então não precisa estudar mais. Falei, não, você vai estudar, ué. Você vai terminar os estudos. Você vai terminar a carpintaria. Claro, ué. Que conversa é essa? Depois você vai ser o Messias. Ué, entender o tempo, né? E o modo de Deus agir. Não é na hora que... Certinho. Também. Tem que ter o tempo para cada coisa. Essa questão de servir a Deus. Eu lembro uma vez que uma mãe trouxe duas garotas, 16, 17 anos,
para conversar com o pastor Naor. Qual que era o problema? Elas estavam obstinadas a irem para a África, trabalhar em missões lá na África. E elas com 16, 17 anos, tinham 6 meses de convertidas, né? Queriam por tudo ir para a África, mas que dificuldade para convencê-las. Nessa hora não precisa de muita dificuldade, não. Não. Você não vai. Não convenceu. Então, vou falar de novo. Não. Eu sei que uma mãe, a mãe, tadinha, tinha sido deixada pelo marido e estava sem essa força, né? Essa firmeza, melhor palavra. Porque tem gente que acha que só serve servir a Deus lá, não tem outro lugar para servir. Pode servir na célula primeiro, né, pastor? É verdade. Mas isso é normal, né? O meu chamado é para as nações. Aleluia. Não tenho chamado para... E não tem carpintaria. Cavalo queimado, né? Não tem carpintaria, né? Ninguém quer a carpintaria. Só nas nações. Bom, tem uma notícia para nós comentarmos, mas antes eu vou chamar o bloco comercial do podcast Escola da Graça. Quem mandou para nós a notícia, inclusive, são irmãos que às vezes sugerem para o pastor comentar. Essa em especial é a legalização de alguns costumes indígenas no México. Você sabe, existem aí muitos povos de civilizações antigas do México que tinham tradições como sacrifício de animais e outras coisas. Então, na volta, o pastor Aloysio comenta essa notícia no bloco da Perspectiva da Graça e também nós falamos sobre a perseguição possível de cristãos a partir dessa autorização legal no país do México. Não sai daí, Escola da Graça Cast já volta. Graça e a paz, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo à Escola da Graça, a plataforma onde você será edificado, encorajado, instruído e abençoado, com estudos bíblicos, mentorias, cursos, pregações, aulas ao vivo e muito mais. É só entrar em escoladagraça.com e garantir a sua vaga. Encontro você lá. De volta no segundo bloco do Escola da Graça Cast, vamos à Perspectiva da Graça, notícia, já está aqui conosco o pastor Aloysio, comenta sobre o que está acontecendo no México. Coloca para mim a manchete na tela. Para quem está assistindo, o governo mexicano aprovou uma reforma que tornou o sistema de tradições e costumes uma questão de direito público. Essa mudança pode intensificar a perseguição a cristãos em comunidades indígenas, já que esse é um instrumento legal que tem sido usado para justificar práticas religiosas que entram em conflito com a palavra de Deus. Práticas como sacrifício de animais aos deuses e ancestrais e adorar imagens de esculturas reforçadas pelo sincretismo entre crenças ameríndias e outras tradições que também são mantidas por líderes indígenas. Contudo, tradições também contrariam direitos constitucionais mexicanos, como o que garante a liberdade religiosa e de forma a colocar tradições também acima da fé cristã, podendo gerar perseguição no México. Pastor Aloysio, não só o México, como muitos outros países têm tradições. O Brasil tem o Inca, que lida com tradições indígenas que são muito parecidas ao redor do mundo com sincretismos. Pode ser um problema para os cristãos lá, pastor? Não, imagina. O mundo tem que ser o mundo. Quando você quer transformar o mundo num pedaço da igreja, você tem um problema. Então, o que nós precisamos é, de fato, liberdade. Então, não sei se tem essa liberdade toda no México, entendeu? Mas o que precisamos é de liberdade. Então, eu quero ter liberdade de pregar, mas eu também quero que o satanista tenha liberdade de adorar Satanás. Eu sou a favor disso? Não, sou contra. Mas eu quero que ele tenha o direito dele, porque eu quero ter o meu. Entendeu? Então, isso, falei um caso extremo, né? Mas isso vale para qualquer outro. Então, eu não creio que os cristãos deveriam tentar inibir ou acabar com qualquer religião. Essa é uma mentalidade, infelizmente, de cristãos aí bem extremistas, né? Que usam um argumento bíblico errado, né? Falso. Então, Jesus contou uma parábola lá em Mateus, no capítulo 13, e Jesus disse que o semeador, ele semeou,
no seu campo. Mas depois o inimigo veio e semeou joio. O joio muito parecido com o trigo. Aí os anjos, os servos, né, perdão, disseram para o Senhor: Senhor, olha, aconteceu isso. O senhor quer que a gente vá lá e arranque? O que o Senhor falou? Não. Porque se você for arrancar, pode ser que arranque o trigo também. Vamos esperar crescer junto. No dia da ceifa, a gente separa. Então essa é a parábola. Os discípulos não entenderam lufas. Aí o Senhor explica. Ele diz assim, olha o que ele diz no verso 37 do capítulo 13 de Mateus. O que semeia é o filho do homem. Então, ele é o dono da fazenda, ele semeou a boa semente. O campo é o mundo. Olha que interessante. O campo é o mundo. Aqui não diz que o campo é a igreja. O campo é o mundo. Então isso significa que no mundo o joio tem direito. É joio na minha opinião. Na opinião dele, ele é que é verdadeiro, o trigo é que é joio, que seja. Mas segundo o evangelho, hoje o joio tem direito no mundo. Não tem direito dentro da igreja. Porque a igreja não é o mundo. Por isso que em 1 Coríntios capítulo 5, verso 13, Paulo fala: expulsai de entre vós o malfeitor. Ou seja, você não deve aceitar joio dentro da igreja. Desde que você descubra que é joio. Mas no mundo, você não tem autoridade nem direito de arrancar joio nenhum. Ou seja, todas as religiões, mesmo aquelas que nós achamos que é joio, Deus deu direito para elas. Quando é que... vão crescer, inclusive, está escrito. Vai crescer junto. Mas vai ter um momento em que vai ser separado. Quando vai ser isso? No dia da ceifa. Esse dia está lá em Apocalipse, né? Quando passar a ceifa na seara. Vai ser a consumação dos séculos. Aí sim, o Senhor vai separar o que é e o que não é carneiro de cabrito. Mas isso é função dele, não nossa. Então, mesmo você achando todo esse costume, né, de adorar os mortos e fazer sacrifícios animais e tudo mais, mesmo você achando isso incompatível com a nossa fé do Novo Testamento, ainda assim eles têm direito. Tem direito. Temos que conviver com isso. É chato falar, tem muito crente me ouvindo agora chateado, nervoso. Por quê? Porque ele quer eleger um presidente para fechar todos os centros espíritas de macumba do Brasil. Quer dizer, esse é um crente problemático, ele não faz nenhum benefício ao evangelho. Ele é uma pessoa problemática. E nós temos que pregar o contrário. É liberdade. Liberdade. Adora quem você quiser, adora onde você quiser, porque eu também quero adorar onde eu quiser. Quero adorar a Deus. E a quem você quiser. Exatamente. Então, eu acho que tudo isso é muito ruim. Mas presta atenção também nisso. Tudo é imitação da Bíblia. Ok? Na Bíblia tem sacrifício de animais? Sim. Tem. A ordenança do tabernáculo, né, pastor? Tem sacrifício de animais. Na Bíblia tem. No Velho Testamento. Não é hoje mais. Mas se Deus já aceitou um dia, as pessoas podem dizer, por que não agora? Não é verdade? E os judeus estão esperando a reconstrução do templo para poder voltar a sacrificar. Para voltar a sacrificar. Então, assim, não vamos julgar religião porque matou um bode. Entende? Deixa eles. Agora, a maldade não pode ser aceita em nenhuma religião. Então, uma religião que existe para fazer sacrifício humano, aí já é crime. Aí não pode. Então tem que ter um limite, não pode ter maldade. Mas normalmente as religiões, né? Elas acham que estão ensinando a pessoa um caminho para Deus, né? Sim. Que entra até nessas discussões até do aborto, né, pastor? Que as pessoas pensam que é uma imposição de religião, mas aí trata-se de uma vida também. Sim, com certeza. Aí já é outro assunto, não tem a ver só com crença. Não, aí é uma discussão ética. Né? É uma discussão ética que não tem limite. E não vamos chegar a um consenso. Então, a maioria vai definir. O que a maioria concordar é o que vai ser. O problema é que vivemos num país onde nem sempre a maioria é respeitada. A representatividade não é absoluta nesse aspecto, né? Não. Os que representam não representam realmente a maioria. Pelo contrário, muitas vezes a minoria tem mais voz, né? Exatamente. Então, sobre isso aí não há muito o que dizer. Temos que avançar muito nesse sentido no nosso país ainda.
Com certeza. Um país que tem juízes que aprovam a pena de morte, que é o aborto. Eles acham um absurdo dizer isso, mas é a verdade, é pena de morte para uma criança indefesa, né? Um ser totalmente indefeso. Pastor, e na reunião de presbitério o senhor falou algo, né? A gente é reunido falando disso, né? Desse conceito do meu corpo, minhas regras, que vai expandir isso até para aquela questão da mudança genética. Ah, sim, isso vai acontecer, né? As incubadoras que virão também, né? Mulheres não vão engravidar mais. Mas essa questão, essa semana, uma pessoa me mandou uma mensagem de WhatsApp falando sobre aborto, né? Não é o nosso tema aqui, mas já que tocamos no assunto. E a pessoa me dizia, olha, pastor, você não pode ser contra o aborto. Por quê? Porque aquilo que está no ventre da mulher ainda não é um homem. Eu fiquei pensando, esse é um argumento realmente extremamente subjetivo e complexo. Quando é que alguém se torna homem? É no momento em que ele passa ali pelo canal e nasce? Quando é que ele se torna homem? É quando nasce os dentes? É quando nasce os cabelos? É quando aprende a andar? Quando passa a ter consciência? É quando passa a ter consciência e dialogar? É quando aprende a ler? Quando ele se torna homem? Aí você cai numa discussão filosófica sem fim. Sem fim. Eu disse para ela, falei, olha, você não pode me dizer, você não tem como me dizer que dia que ele virou homem, que ele virou um ser humano. Então eu prefiro crer que ele é ser humano desde o começo. O começo é o melhor lugar para você acertar. Qualquer lugar no meio do caminho depois tem questionamentos. Tem. Claro. Fica incerto, e a Maria, grávida de Jesus, encontra com a mãe, com Isabel, grávida de João Batista. Mas não eram homens lá dentro, eram criaturas, mas né? Ficaram cheios do Espírito. Mas ficaram cheios do Espírito porque são homens. Então, mas podemos um dia falar aqui de aborto, né? Com certeza. São muitas temáticas. A gente está, inclusive, caminhando para o final do podcast, mas eu vou já adiantar, pastor, que pertinho de nós aqui, alguém também entrou na abordagem do Isso Tem Graça. É uma notícia que mostra Jesus abordado de uma maneira mais atual e contemporânea. Então, põe na tela aí para nós. Está aí o cartoon, né, de Jesus e a maneira que eles estão colocando. São ilustradores evangélicos aplicando o cotidiano e Jesus participando de situações cotidianas. Então, esses ilustradores, eles estão colocando, como por exemplo, Jesus em cenários da escola, nas redes sociais, com o estresse do trabalho, e os artistas estão tentando humanizar a figura de Cristo, conectando essa mensagem com os desafios enfrentados pelas pessoas, os jovens das novas gerações. Então, estresses que não existiam no tempo de Jesus estão sendo colocados aí no mundo lúdico com esse personagem feito de desenho. E aí tem até uma frase dele aqui, Jesus dizendo, mano, eu nunca disse isso, né? E outras coisas. Mas pertinho de nós, pastor, lá em Uberlândia, tem também uma igreja que decidiu escrever uma Bíblia com a linguagem dos dias atuais. E eles chamaram de a Bíblia Freestyle. A Bíblia Freestyle com outras falas, então versículos conhecidos, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eles colocaram como Jesus é meu mano e não tenho falta de nada, coisas do tipo, que podem trazer aí o risco de interpretação. É adequado, pastor, evangelizar jovens, trazendo tanta atualidade para a linguagem de Jesus? Olha, vou te dizer uma coisa, eu chamo esse pessoal, vou falar algo aqui antigo, não sei se vocês vão entender, eu chamo eles de professor Pardal do evangelismo. Então, inventando. O professor Pardal, não sei se você lembra desse personagem. Grandes ideias, né? Do tio Patinhas. Ele tinha as soluções mais mirabolantes. Mirabolantes, assim, esdrúxulas, né, para os problemas. Então, muitos crentes têm essa vocação de professor Pardal. Ele está o tempo inteiro inventando uma maneira mirabolante de pregar, porque ele acredita que tem certas pessoas só serão alcançadas dessa maneira. Entendeu? Agora, de si mesmo, tem algo errado nisso? Não. De si mesmo, não. Uma das belezas do movimento evangélico, na minha opinião, é a diversidade. É um tópico que é muito falado aí fora, mas o que as pessoas lá fora não sabem é que os evangélicos são muito diversos.
Nós temos diversidade de todo tipo de pregação, de música, de liturgia, de costumes, de todo tipo de coisa. Então, essa diversidade, eu acho ela bonita, porque aparecem coisas inusitadas e que são interessantes. E acaba atraindo quem se identifica. Atraindo um certo nicho, né? Mas eu sempre gosto de colocar o parecer, né? Lá de Atos, do discipulador de Paulo, como é que era o nome dele? Barnabé. Não. Gamaliel. Gamaliel. Ele falou o quê? Se é de Deus, permanece. Se não é de Deus, ninguém nem lembra depois. Então, o que mais existem são coisas esquecidas nas estantes. Esquecidas, porque não é de Deus. Era só do homem. E muitos usam aquela questão de Paulo lá em Atenas com a questão da imagem ao Deus desconhecido, né? E de fazer de tudo para com todos, para ganhar alguns. Então vamos adaptar, mas alguns extrapolam na criatividade. E podem, de alguma forma, diminuir a beleza e a glória do Evangelho. Quando você usa uma estratégia muito vulgar para falar de alguém que é extraordinário, você diminui esse alguém. Você tira a nobreza. Você diminui. Então, a obra de Cristo é tão maravilhosa que eu não preciso associá-la com coisas vulgares para poder as pessoas compreenderem. Eu estou desonrando a mensagem dele fazendo isso. A imagem de Cristo, o próprio Cristo, é tão majestoso, tão maravilhoso, que não fica legal apresentá-lo como se fosse um maconheiro. Pois é. Né? Ali, calma, e aí, moçada, e tudo mais. Quer dizer, o maconheiro vai ficar feliz, Jesus é como eu, mas será que é mesmo? Então, assim, é preciso fazer as coisas, exatamente, para honrar, não para desonrar o Senhor, para honrar o Evangelho, não para desonrar o Evangelho. Muitas estratégias de evangelismo, na minha opinião, elas diminuem a beleza do Evangelho. Entende? E coloca todo o poder na estratégia. Não, o poder está na mensagem. É porque às vezes eles contextualizam, pastor, perdão. Igual, por exemplo, no carnaval. Então no carnaval tá todo mundo pulando carnaval e eles estão focados nisso. Então vamos criar uma ação evangelística que parece o carnaval e a gente vai usar isso para atrair. Aí nisso é onde cristão. É onde na maioria dos casos gera escândalo para os irmãos e não atrai, porque deprecia a imagem de que diminui a glória para Cristo. Agora, são livres? São. Não estou aqui proibindo ninguém de nada. Viu, pastor? Não estou aqui condenando também ninguém de coisa alguma. Estou apenas chamando para o bom senso. Seja cuidadoso. Eu acho que é muito claro, assim, tudo que está relacionado a Deus, que é a maior autoridade desse universo, ao pai de família, à mãe, ao juiz, né, ao governador, tem que ter seriedade, tem que ser solene, né? Você não trata um juiz de maneira vulgar, de maneira popular, você trata com respeito, né? Essencialmente no exercício da função dele. Como que você trataria Deus e as coisas de Deus para tentar alcançar outros de maneira vulgar, popular? Não é, Deus é solene. E se a história inteira Deus já salvou jovens e adultos com a linguagem que está aqui, não precisa preocupar e achar que é isso que vai fazer a diferença, né, pastor? Acho que faz a diferença o português ser mais claro, porque vivemos uma geração que tem pouco conhecimento da língua. Então, uma tradução na linguagem de hoje, mas uma tradução boa, como era a Sociedade Bíblica do Brasil, uma tradução séria, ela ajuda, principalmente criança, a ler a Bíblia, né? Então, existem muitas iniciativas que são feitas que devem continuar e tem todo o nosso apoio, não é? Agora, outras que são muito extravagantes, a gente fica observando e vendo até onde vai. Sim. Tem um mangá, pastor, do livro profético de Apocalipse, que aí mostra aqueles acontecimentos incríveis descritos em Apocalipse em forma de desenho. Fica até legal de visualizar. Eu acho interessantíssimo, principalmente para crianças e adolescentes. Nós temos a nossa revistinha também aqui da turma dos Radicais Kids. Tem um livreto que nós lançamos do Amado Coração, que é uma parábola contando a história da queda do homem, que é poderoso. Né? Poderoso. Então é feito com criatividade, mas com imenso respeito, né? Seriedade pela mensagem, sem vulgarizar. Eu não conheço exatamente isso que saiu aqui na Folha de São Paulo, mas pela ilustração é vulgar. Sim.
E se alguém quiser ver, no YouTube do canal dos Radicais Kids tem o filme do Amado Coração. Filme que, inclusive, as crianças amam, são apaixonadas. Porque a gente sabe por experiência. É uma linguagem que realmente alcança crianças bem novinhas, né? Eu acho que elas você tinha que ficam fazer a voz do fascinadas. personagem aí, Guilherme. Pra nós agora. Quem quiser pode assistir no canal dos Radicais Kids, que é uma grande bênção. É isso, eu não só vou encerrar o programa, como eu vou dizer o seguinte, pastor Aloysio. Próximo episódio, nós vamos ter ouvintes participando conosco. Aleluia. Vai ser uma bênção. Já abrimos a lista, os irmãos estão ouvindo aí já alguns programas, e no próximo nós oficialmente vamos convidar para participar aqui da mesa para perguntar para o senhor ao vivo. Tantos participam aqui à distância, eles vão poder perguntar valendo aqui no Escola da Graça Cast. Ok. Isso é uma experiência muito boa. E claro, você que quer também participar, tem que mandar mensagem. Siga o pastor Aloysio nas redes sociais, @Aloysio A. Silva é o Instagram do nosso pastor, e também entre no portal escoladagraça.com. Você pode fazer lá uma inscrição gratuita, e se quiser acessar todos os estudos bíblicos, tanto do pastor Aloysio como pastora Márcia e outros, faça o seu cadastro completo por lá. Deixa eu agradecer os nossos pastores pela participação, e um programa que passou muito rápido, não por menos, foi com certeza abençoador. Pastor Rafael Almeida, muito obrigado pela participação. Amém, eu que agradeço. E ainda falando da Escola da Graça da plataforma, o pastor está abrindo agora as aulas ao vivo que ele faz no domingo de manhã. Eu acho que esse é um convite maravilhoso, porque é muita riqueza realmente sendo compartilhada. Quem é assinante da plataforma assiste pelo Zoom e tem acesso a fazer pergunta ao vivo ali para o pastor. E quem não é assinante, agora o pastor decidiu liberar por um tempo no YouTube e no Instagram. A gente está transmitindo ao vivo também, então não perde não, domingo 8 da manhã. Essa é a sua oportunidade. Eu duvido você assistir hein? Porque depois do primeiro nunca mais você vai sair. Domingo você vai todo dia estar lá ouvindo às 8 da manhã. Obrigado ao pastor Luiz Egonato também, mais um podcast. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, Guilherme, esse privilégio imenso de estar aqui compartilhando essa mesa com tantas riquezas de Cristo, né? O conhecimento da palavra de Deus através do pastor Aloysio, que é sempre uma fonte de conhecimento novo para nós. As abordagens sempre se renovam. Pode falar de um assunto o mesmo 1000 vezes. Cada vez vem com uma abordagem com ênfases novas que nos abençoam. Para mim é um privilégio. Com muita certeza. Isso aí é um fato. Pastor, o ouvinte vai descobrir a nossa alegria. Amém. Sentar para perguntar para o senhor. Aleluia. Mais uma vez, obrigado. Estou ansioso por isso. Vai ser muito bom mesmo. Forte Porque abraço. eles vão vir armados com perguntas complicadíssimas, controversas. Pastor, mas Aleluia. você sabe, os gols de falta, que são os que ensaiou antes, eles ficam bonitos, mas os que pega de bate-pronto assim, um de bicicleta, é os que viram obra-prima. Então, que o Senhor nos dê a graça. Isso é só para craque, né? Craque Só tem. craque. Então eu não estou nesse time, que o Senhor me ajude miraculosamente. O senhor não tá nem escalado para nada. Pastor, glória a Deus pelo seu coração, mas o senhor é um craque da palavra de Deus. Obrigado pelo encorajamento. É uma alegria estar aqui com cada um dos nossos ouvintes e agora espectadores, né? Porque tem gente nos assistindo também pela internet. Meu desejo é que você possa ser abençoado e que o nosso compartilhamento aqui possa edificar a sua vida, a sua fé e trazer ainda muito mais firmeza no seu coração. Deus abençoe você. Aleluia. Até quarta que vem.